Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 104. Nós vamos ler na página 671, Salmo 104. Nós vamos reler a partir do verso 16 e desenvolver mais um pouquinho dele. Salmo 104, verso 16, página 671. O Salmo começa dizendo: bendize ao Senhor, a minha alma. E quando o salmista vai treinando a sua mente para bendizer ao Senhor, ele começa lá no céu, ele começa com o próprio Deus, vai descendo sobre a criação, relembra da criação e ele coloca uma interrupção. Ele fala sobre o dilúvio, depois ele fala de como ficou a terra, depois desse dilúvio, chega até a manutenção do ser humano, do homem, como que Deus sustenta o homem, e a partir do verso 16, ele vai explicando como a criação é alimentada por Deus. E diz assim no 16: as árvores do Senhor estão cheias de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, os pinheiros são a sua casa. Os altos montes são um refúgio para as cabras selvagens. E hoje de manhã eu estava lendo, e na outra versão fala cabras montanhesas, ou montanhesas. São cabras. Vocês já viram aqueles paredões de rocha, que eles são praticamente verticais, onde os homens tentam escalar e tem que ficar com a mão, com o pozinho para ficar segurando, escalando? As cabras, que são um ser de 4 patas, elas conseguem escalar aquilo com as patinhas delas. Elas sobem por aquelas escadarias de pedra mais fácil que o ser humano. Elas conseguem se equilibrar em paredes quase verticais e Deus sustenta. Por isso diz, os altos montes são um refúgio para as cabras selvagens. São lugares que a gente mal consegue chegar, onde não são todos os predadores que chegam. Quem pode caçar uma cabra hoje é a águia, porque ela está lá em cima, e o puma. Mas os outros animais não conseguem alcançar essas cabras, porque o lugar onde eles vivem é extremamente perigoso, até para os predadores não conseguem chegar lá. Então ele está dizendo de extremos. As cabras estão num lugar absurdo, os rochedos, os lugares profundos da terra, onde ninguém consegue cavar, são para os coelhos. Aí continua dizendo, né, sobre a lua, sobre o sol. O versículo 20 fala do ocaso, e à noite vem a escuridão para os animais da floresta. Aí o 21 diz, os leõezinhos bramam por sua presa. Então você imagina um gatinho miando. Os leõezinhos não tem aquele barulho de leão agressivo. Eles são filhotinhos, aquela bolinha de pelo, né, que as mulheres falam, ai, que gracinha. E Deus dá alimento. Deus alimenta a todos os seres. E aí está dizendo, desde as cabras, pássaros, animais selvagens e ferozes como um leão, todos eles precisam do alimento que Deus dá. Tudo que a gente tem medo na natureza, todos eles necessitam e olham para o seu Criador. É o que está dizendo o texto. E aí fala assim, depois do 22, né? O sol nasce, eles se reúnem e se deitam nos covis, porque já foram à caça. O homem sai para a sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. E a palavra que mais me destacou para essa noite foram esses variadas. Quantas coisas diferentes Deus faz. Quais foram as tuas necessidades essa semana? Será que foram as minhas, ou da minha esposa, ou da minha família? Cada casa tem uma necessidade específica, tem um horário de trabalho, tem um ritmo de vida, tem um estilo, está vivendo uma fase da vida. Cada um tem uma coisa. Só que, assim como todos esses animais, cada um está no seu nicho. Um está lá em cima da montanha, o outro está escondido na pedra, o outro está ali, o homem está... Tudo isso acontecendo, o Senhor está alimentando e sustentando a todos de uma forma extremamente variada. O Senhor cuida de tudo. A grandeza do Senhor. Por isso ele diz,
Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, quanta coisa o Senhor faz, é o que ele está dizendo. Por isso ele fala, bendize ao Senhor a minha alma, quanta coisa o Senhor está fazendo o tempo inteiro. Eu parei aqui, eu sentei para pensar, o salmista está dizendo, eu comecei a olhar para todas as cenas que eu vi da natureza, e o Senhor está cuidando de cada uma das coisas que eu me lembrei. Isso é maravilhoso. E ele diz, Senhor, a minha alma está bendizendo ao Senhor. E é isso que nós devemos olhar. Por isso que quando a gente olha para a natureza, a gente adora a Deus, a gente consegue glorificar, porque Deus está fazendo muita coisa. É só olhar. Barretos tem em torno, vamos supor, não é o valor exato, mas 120 mil pessoas. Mas Deus não está cuidando apenas das 120 mil pessoas. Ele está cuidando das suas casas, dos seus animais de estimação, ele está fazendo o alimento crescer, a água chegar, controlando o calor, sustentando a chuva, ele está fazendo tudo o tempo inteiro. Só da gente pensar a gente cansa. E o salmista diz, então, quão variadas são as tuas obras, em sabedoria, ou seja, não é que Deus fez e disse assim, vamos tentar, vamos ver se isso dá certo, não. Em sabedoria, tu fizestes todos. A terra está cheia das tuas riquezas. Todas essas palavras de olhar para o Salvador, de olhar para o seu Pai, o nosso Deus, e glorificá-lo, são riquezas. Se você guarda na tua mente, no teu coração, as riquezas de Deus, você se torna uma pessoa rica do conteúdo de Deus. E se você está cheio de Deus, o que mais que você precisa? Nada. A palavra de Deus é uma riqueza incalculável. Se você guardar, se você conseguir se refletir em toda a obra que Deus tem feito, e dissesse, Senhor, quanta maravilha, isso é suficiente para a tua vida. Isso vai te querer levar a orar, isso vai querer te fazer contemplar, leitura, comunhão, adorar, levar o Evangelho aos outros, falar, olha o que Deus faz. Quando você está cheio de Deus, você está rico de Deus, você consegue transmitir. A gente só consegue pregar o Evangelho às criaturas se nós estamos cheios do Senhor. Como você vai oferecer algo que você não tem? Por isso o versículo termina, a terra está cheia das tuas riquezas. Nós não vamos ler daqui para frente, eu vou deixar para sábado, mas eu gostaria que vocês guardassem. Aí agora ele vai descrever das criaturas do mar, uma infinidade de coisas que Deus ainda, o salmista ainda lembra de muitas coisas. Olha para o teu dia, quantas pessoas você teve contato, e aquelas pessoas que você teve contato, tiveram contato com outras. Todas elas Deus está cuidando. Toda obra, desde o prato de comida que tinha na tua mesa, que eu não sei se você orou para agradecer, eu espero que todos orem para comer, toda vez que comer, agradecer e consagrar seu alimento a Deus. Mas tudo vem do Senhor. A terra está cheia das suas riquezas. Vamos glorificar Deus em oração.